Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júnior aqui do Campus Sombrio e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre como preparar apresentações em PowerPoint que possam é, despertar mais o interesse do nosso estudante. Então eu separei aqui algumas dicas que eu utilizo bastante no meu dia a dia e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá, vamos acompanhar na nossa tela aqui então. Eu estou compartilhando com vocês aqui agora a tela e eu vou discutir um pouquinho com vocês a respeito dessas dicas que eu trouxe, de como preparar essas apresentações, coisas simples, tá? Coisas rápidas que a gente pode rapidamente implementar e de alguma forma contribuir um pouquinho com a nossa prática docente. Mas antes de a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre isso. O nosso amiguinho PowerPoint, o software de apresentação, e aí eu já quero deixar claro que eu vou focar bastante aqui em funções do PowerPoint, e muitas delas vão poder ser generalizadas para outros softwares de apresentação. Mas o nosso amiguinho PowerPoint aqui, ele é o nosso anjinho ou o nosso demônio, né? Ele é o anjinho ou ele é o diabinho? Então a gente tem a organização ou a chatice? Ele representa para a gente o quê, né? A organização ou a chatice? Vejam só os participantes dessa reunião aqui dormindo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu costumo dizer nos espaços onde sou convidado para falar sobre isso que um professor chato com PowerPoint, ele é só um professor chato com PowerPoint, tá? Mas vejam, de onde vem tudo isso, né? O ser humano, ele sempre contou histórias, né? O ser humano sempre contou histórias. A gente sempre fez apresentações, vamos colocar isso entre aspas, né? Inicialmente, nos povos primitivos, essas histórias eram contadas ao redor de uma fogueira, né, com os conhecimentos aprendidos dos nossos ancestrais, e a própria fogueira ela era utilizada como uma alternativa, como um mecanismo, como um apoio nessa contação de histórias. Então, as sombras que eu poderia fazer com as minhas mãos na fogueira, isso me ajudavam a contar essa história. Mas a tecnologia foi evoluindo e a gente teve depois os grandes exploradores utilizando gráficos, desenhos, mapas. Eles passaram a contar histórias de uma forma um pouquinho diferente, né? Utilizando então esses recursos, esses mapas, esses gráficos como apoio nesse processo de contação de histórias. E aí chega a fotografia, né? A fotografia passa a ser um suporte visual fundamental para que essa contação de histórias alcançasse então o seu auge e a gente pudesse ter um apoio mais real, né? Mais muito próximo do real para ilustrar toda essa história que estava sendo contada. E aí surge o nosso amiguinho carrossel de slides, né? O carrossel de slides era um equipamento bastante antigo, mas que ainda existe até hoje, né? E que ele tinha por função projetar imagens reveladas em uma espécie de negativo, né? Esses quadradinhos aqui que eram os chamados slides. Daí, inclusive, vem o nome dos slides do PowerPoint, né? Então, o carrossel de slides ele passou a ser um recurso bastante interessante para que eu pudesse projetar imagens em tamanhos maiores, numa superfície, utilizando inclusive recursos de luz, e eu poderia fazer a troca desses slides, fazendo também com que houvesse a troca das imagens projetadas, e isso passou a revolucionar bastante a maneira como a gente contava histórias, e aí nós, professores, dávamos aula, etc. Até que chega esse camaradinho aqui, né? Que é o nosso retroprojetor, em que a gente utilizava lâminas, poderia fazer desenhos, muitos inclusive escreviam sobre a lâmina e essa escrita aparecia na tela projetada, muito conhecido, já é um equipamento mais recente, mas muito conhecido por todos os professores. Então, gente, é daí que nasce, então, essa coisa do PowerPoint, né, da necessidade de eu ter um suporte para a minha contação de histórias, né, para, no nosso caso, para ensinar, enfim, para ilustrar aquilo que a gente estava falando, estava abordando, para ilustrar as minhas ideias. Né. E, feito esse contexto, esse panorama, esse sobrevoo sobre a história, um panorama muito rápido sobre a história, eu queria falar um pouquinho, então, sobre essas dicas que eu pensei aqui para esse nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria gostaria de falar, que eu acho que é um recurso bem interessante, é o campo de anotações. E aí, para fazer isso, eu vou sair da minha apresentação de slides aqui de tela cheia, vocês vão passar a ver, então, a minha tela compartilhada, tá? Então, vocês estão vendo agora aqui a tela do meu PowerPoint, e eu tenho aqui, então, as miniaturas dos slides, lembrando que eu estou utilizando a versão mais recente do PowerPoint, tá? É possível que em versões anteriores ou de outros softwares a gente tem que fazer algumas adaptações nos comandos que eu vou passar, mas de maneira geral elas funcionam bastante parecidas. Então, vejam só, eu tenho o meu slide aqui e aqui embaixo eu tenho o campo de anotações. Esse campo de anotações, ele normalmente fica escondido aqui, ó. Eu posso clicar e arrastar e eu vou ter um campo de anotações maior ou menor. Ele é utilizado, na minha opinião, para duas coisas. Primeiro, eu posso utilizar esse campo de anotações como colas para o próprio palestrante. Então, eu, enquanto professor, posso anotar coisas nesse campo que somente eu vou visualizar no momento de dar a minha aula. Ou então, eu posso colocar aqui complementos à explicação que eu gostaria que o meu aluno tivesse. E nós sabemos que muitas vezes a gente encaminha para o aluno a própria apresentação.
E muitos desses textos, dessas dicas, desses comentários, eu não quero colocar aqui no próprio slide. Às vezes é uma imagem que eu estou utilizando que não caberia um texto ali, ou até para seguir as dicas que a gente já viu, eu não queria, eu não gostaria de encher de muito texto para ficar uma coisa pesada para o aluno. Então eu posso colocar aqui no campo anotações e o aluno vai poder identificar essas anotações também. Mas uma segunda função dela, como eu falei, enfim, é o próprio auxílio do apresentador, e eu vou dar um exemplo disso. Então, vamos lá, nesse primeiro campo, vou fazer uma anotação qualquer aqui para mostrar para vocês. Então, lembrar de falar que o campo de anotações ele pode estar escondido na barra inferior. Vejo que eu estou fazendo uma dica para mim mesmo, né? Quando eu for fazer essa palestra aqui, eu quero receber essa dica. E como que eu recebo essa dica? Aqui no nosso próximo slide, eu estou mostrando para vocês aqui o modo de exibição do apresentador. O que é isso? Aqui na apresentação de slides, eu tenho nessa versão do PowerPoint monitores e eu tenho aqui usar o modo de exibição do apresentador. Normalmente, quando eu estou conectado em 2 monitores ou quando eu conectei ali um projetor de slides, um data show, etc., eu posso utilizar esse modo de exibição de apresentador que ele faz o quê? Ele permite que eu tenha 2 imagens diferentes. Uma que está sendo projetada na tela e a outra está sendo projetada somente no computador do apresentador. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês agora. Então, vamos executar esse nosso slide. Eu vou voltar para aquele slide anterior da minha anotação. Eu vou fazer a apresentação em tela cheia. Agora vocês devem estar vendo aqui a minha tela cheia. E agora eu vou compartilhar com vocês a outra tela, a outra imagem que eu estou vendo. Porque essa tela que vocês estão vendo agora seria aquela tela que estava sendo projetada na parede lá para os alunos assistirem, ou no monitor, etc. Mas eu quero mostrar agora para vocês a outra tela, tá só para mim, no meu computador, para que vocês possam ter noção do que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Fazendo aqui o compartilhamento de tela, vejam essa tela agora. Essa tela aí é a tela que aparece somente para o palestrante. Então vejam só, o que eu tenho nessa tela? Eu tenho o slide atual, o slide que está sendo mostrado na tela. Eu tenho recursos de caneta, de apontador, né? Então, um apontador a laser, veja. Estou mostrando agora com uma pontinha de laser. Eu tenho recurso de caneta para escrever sobre o slide, fazer anotações, tudo em tempo real. Eu tenho outras funções aqui de zoom, etc., mas eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos aqui na direita. Eu tenho à direita aqui o próximo slide que virá nessa apresentação, então já serve como gatilho para o apresentador, na medida que ele vai falando, ele pode dizer, olha, eu em seguida vou falar para vocês sobre como habilitar o modo de apresentação, enfim. E serve como gatilho para a próxima fala. E aqui embaixo está a nossa anotação. Lembrar de falar que o campo de anotações ele pode estar escondido na barra inferior. Então vejam, eu tenho aqui todas essas dicas sendo mostradas para mim. Né? Vamos voltar lá para o nosso slide principal, porque lembrando mais uma vez, tá? Isso que vocês estão vendo na tela agora, só o palestrante está assistindo. E de fato o aluno está vendo a imagem do slide maior projetada na tela. Vamos voltar aqui para nosso compartilhamento, para que a gente possa continuar o nosso bate-papo. Então, já demonstrei para vocês a importância do campo anotações e a gente já viu também, enfim, a possibilidade e como eu vou trabalhar com esse campo anotações, etc. Então, vamos para frente aqui. Vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre como eu habilito esse modo de exibição do apresentador. Então, na apresentação de slides, monitores, usar o modo de exibição do apresentador. E aí que está o exemplo que eu mostrei para vocês, em que ele vai trabalhar sempre, vai mostrar para a gente sempre aqui o slide atual, né, o próximo slide e o comentário que o apresentador estava querendo fazer aqui. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar com vocês, e aí eu vou sair de novo da minha apresentação em tela cheia, para que a gente possa ver isso na prática, tá? Vou descartar as minhas anotações que eu fiz com a caneta, para que a gente possa ver. Vejam só, nós temos alguns recursos que eu acho que são muito importantes, que são as ideias de design. O pessoal sempre me pergunta bastante assim, como que eu faço um design mais descolado do meu slide, uma apresentação e tal. Nós não somos nenhum especialista em marketing, né? Nenhum especialista de design. Então, a gente dá lá, enfim, a gente sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Mas o PowerPoint, ele ajuda bastante nessa questão das ideias de design. Vejam só aqui, ó, no menu página inicial, eu tenho aqui à direita, na extrema direita, o ideias de design. Quando eu clico nesse botãozinho aqui, ele abre uma série de ideias. Só que vejam, agora como eu cliquei aqui, ele diz, ó, não há ideia de design para esse slide. Por quê? Porque ele utiliza um recurso de inteligência, ele tenta fazer com que todos os elementos que eu coloquei no meu slide sejam organizados de uma maneira em que seja possível dar sugestões.
Esse slide ele tem uma série de coisas que eu coloquei aqui, tem setas, tem imagem, tem a logo do instituto, então tem uma série de coisas que ele não conseguiu me dar nenhuma sugestão. Então, para isso, eu vou alternar aqui para uma outra apresentação que eu tenho em branco, vocês estão vendo ela aqui agora, e aí eu vou ter alguns elementos mais fáceis de receber, então, a ideia de design. E aí vou lá de novo, página inicial, ideias de design, ele vai tentar gerar ideias para mim, vejam só. Eu posso simplesmente selecionar que ele faz toda a formatação para mim, vejam que legal. Sem perder tempo, sem dor de cabeça, ele vai tentando identificar padrões de slides que fiquem interessantes de acordo com os elementos que eu coloquei na tela. Vejam, de maneira bem simples, bem fácil, né, sem nenhuma dificuldade, a gente consegue trabalhar com essas ideias de design de uma maneira mais simples, né? Eu acho isso bem legal. E aí percebam assim, ele vai sempre modificar as sugestões que ele vai dar aqui para a gente, de acordo com a quantidade e com o tipo dos elementos que eu tenho na tela. Se é um slide com mais texto, ele vai tentar organizar esse texto. Se é um slide com tópicos, eu acho interessante, porque ele trabalha até de uma maneira bem legal com tópicos, né? Então, por exemplo, vou fazer uma lista de coisas, de itens, né? Registrar frequência, depois realizar anotações, uma lista de itens, e ele vai me dar aqui, ó, opções para essa lista de itens. De maneira eu poderia organizar esse slide a partir dessa perspectiva da lista. Então, o PowerPoint ele utiliza esse recurso de inteligência para mostrar para a gente possibilidades, tá? Opções, deixa eu voltar aqui, opções para que a gente possa utilizar esses recursos de uma maneira mais inteligente, sem perder muito. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação principal. As ideias de design eu utilizo bastante, como vocês estão vendo aqui, eu utilizo bastante nos meus slides, porque facilita muito o trabalho, né? E uma outra coisa importante também são os tratamentos das imagens. O que acontece? É muito comum a gente utilizar bastante imagens lá no nosso PowerPoint, né? Então, a gente já viu aqui algumas situações em que eu posso precisar fazer pesquisa de imagens, utilização de imagens no Google, e a gente tem um monte de situações em que isso é bastante útil. Só que muitas vezes a imagem que eu busco lá no Google, ela vem de uma maneira mais bruta, né? Uma imagem um pouco mais crua, mais bruta. E aí eu preciso fazer alguns tratamentos nessas imagens, fazer alguns ajustes, alguns acertos. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas de, primeiro, pesquisar essa imagem adequadamente e depois localizar aquilo que eu preciso e colocar lá no nosso PowerPoint. Vou fechar as minhas abas aqui para facilitar. Vamos pegar, por exemplo, alunos. Eu quero imagens que envolvam alunos, né? Eu digitei no Google alunos, vou no item imagens e eu vou ter lá toda a coletânea de imagens que o Google me fornece. Uma dica que eu queria dar aqui é justamente em relação a ferramentas, tá? No item ferramentas, nós temos aqui alguns pontos importantes. Por exemplo, o tamanho. Eu quero só imagens grandes, tá? De maior resolução, para evitar aquele efeito desagradável de uma imagem de baixa resolução. Eu quero uma imagem que tenha uma determinada cor predominante. Uma imagem que tenha lá um azul mais predominante. Então, ele vai filtrar as imagens de acordo com a cor predominante que eu desejo. Tá? E aqui uma coisa importante também, tá, gente? Direitos de uso. Tá? Eu por enquanto, estou usando sem filtros de licença. Mas vai lá, eu quero uma imagem que esteja disponibilizada no Google, mas que seja marcada como que eu possa reutilizar, mas apenas de maneira não comercial. Tá? Então, essas são as imagens compartilhadas com o tema alunos, na cor vermelho, que podem ser reaproveitadas para utilização não comerciais. E o tipo de imagem que a gente quer, o horário, né, de postagem, etc. Então, fiz os filtros todos, vou pegar essa imagem aqui, copiar essa imagem. Veja que você tem uma imagem grande, ó, ele já acha que uma imagem de uma resolução bem grande para a gente. Então, vou copiar a imagem, volto lá para o meu PowerPoint, eu consigo colar a imagem normalmente. Uma coisa importante em relação às imagens, e vejam só uma coisa interessante aqui, tá? Eu simplesmente colei a segunda imagem, a nossa ideia de design já começou a se reorganizar para dar mais sugestões para a gente aqui de possibilidades de ideias de design. Isso é muito legal. E a gente tem algumas circunstâncias e situações que a gente pode fazer com essa imagem. Com a imagem selecionada, eu vou aqui no formatar imagem. E aí no formatar imagem eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer com as imagens. Eu tenho como realizar cortes na imagem, um corte nela aqui. Eu posso fazer alguns tipos de efeitos automáticos na imagem, vejam, aqui uma sombra. São itens bastante básicos, mas que eventualmente alguns de vocês possam não conhecer, e por isso que eu estou mostrando aqui. Ele já dá um efeito diferente na imagem, dá uma ideia diferente daquilo que a gente pode fazer com a utilização das imagens, tá, gente? E uma coisa que eu gosto muito também nas imagens, veja esse caso aqui, tá?
eu tenho, até vou voltar lá para a minha apresentação principal, para a gente continuar seguindo essa mesma linha de raciocínio. Então, eu tenho a imagem simples, eu posso fazer alguns efeitos, como a gente viu, né, selecionando a imagem, lá no formatar imagem, e eu tenho aqui os efeitos todos, eu tenho recorte, eu tenho uma série de coisas para fazer aqui. Nós temos ainda outros efeitos que eu mostrei, e aí tem esse caso aqui. Vejam só, eu peguei uma imagem lá do Google e tal, setei lá a questão dos filtros que eu precisava, peguei essa imagem aqui. Só que essa imagem já tem um fundo branco muito grande e que me atrapalha, vejam. E acaba ficando, para eu aproveitar essa imagem, esse fundo acaba ficando sobre o texto que eu coloquei ali em cima. Então nós temos um recurso muito legal, que eu vou demonstrar para vocês, que é a imagem selecionada, eu vou formatar a imagem, vou lá em cor, definir cor transparente. Quando eu clico nisso, o meu mouse vira aquele conta-gotas ali, né? E eu volto para cima da imagem e vou localizar a cor que eu quero dar transparência para ela. Eu selecionei aqui a cor branca, coloquei sobre a cor branca e vou clicar uma vez com o mouse. Olha o que acontece. A minha imagem agora ela está com a cor branca transparente. Eu posso ajeitar ela de uma maneira melhor, para que ela fique mais harmônica no meu slide, como eu estou fazendo aqui para vocês agora. Então, como que eu faço isso? Vou selecionar a imagem, vou lá no formatar imagem e a gente vai acessar lá o menu cor, definir cor transparente e eu consigo então esse efeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Eu acho que é um efeito bem legal e que ajuda bastante no dia a dia, ali na hora de a gente bolar um slide interessante. E agora eu quero compartilhar com vocês algo que eu uso bastante, que eu acho bem interessante, que são os slides com vídeos de fundo. Vejam esse efeito aqui, ó. Esse efeito aqui é um efeito que eu uso bastante, especialmente para slides de título. Eu tenho um vídeo no fundo e eu tenho alguns elementos sobrepostos a esse vídeo com alguma transparência. Percebam aqui nesse retângulo branco, a gente tem aqui uma transparência também, aqui em cima também, então a gente consegue montar um slide com um efeito diferente, né, mais descolado. Como que funciona isso? Como que eu faço isso? Aqui eu tentei desmembrar para vocês perceberem. Eu tenho um vídeo no fundo, eu tenho um retângulo aqui com a cor azul com transparência, eu tenho um outro objeto, uma outra forma aqui também, branco, com alguma transparência, e eles estão sobrepostos. Tem o meu texto, claro, né, a logomarca lá em cima. Vamos tentar ver como isso funciona. Primeira coisa, como que eu busco, como que eu localizo esses vídeos que eu estou utilizando aqui? A dica que eu dou para vocês é localizarem no YouTube, pesquisa no YouTube lá, background video. E aí pode colocar uma palavra que você queira localizar. Então eu quero background video people, ou background video pessoas, pode colocar em português também. Ele vai localizar vídeos que tenham, que sejam nessa pegada de background, que vão ficar sendo repetidos, né? Isso é bem interessante. Localizou o vídeo, copia o endereço do vídeo lá em cima no navegador, copia, Ctrl+C, né? Seleciona ele lá, dá um Ctrl+C, copia o link desse vídeo, acessa um dos milhares de sites que nós temos de baixar vídeos no YouTube. Eu utilizo esse clipconverter.cc, então tá aqui o endereço para vocês, clipconverter.cc/pt. Cola aqui o endereço do vídeo, aperta em download e vocês vão baixar esse vídeo para o computador de vocês. Esse vídeo de background, de fundo ali, né, de plano de fundo. E depois disso, a gente vai inserir o vídeo na tela, insiro o vídeo na tela, e com o vídeo selecionado, eu vou lá no menu reprodução e digo para ele reproduzir automaticamente e repetir até parar. Por que eu digo isso? Como ele é um vídeo de background, ele vai ficar sendo executado em looping, né? Ele vai até o final e retorna, vai até o final e retorna. E aí, claro, eu vou ajeitar esse vídeo do tamanho inteiro do meu slide, né? Deixando ele para trás, no fundo ali, botando ele inteiro. Perceba que o vídeo recomeçou, tá vendo? O vídeo recomeçou porque eu defini que ele começa automaticamente e que ele vai repetir até que eu pare a minha apresentação de slides, tá? Então, eu inseri o vídeo na tela, agora eu faço o quê? Eu vou inserir uma forma, galera. Então, aqui eu vou no menu inserir, formas, coloco lá um objeto, defino um objeto. Aqui eu coloquei ele menor, para vocês perceberem que o vídeo ficou para trás, tá? Mas faz esse objeto do tamanho inteiro do slide também, tá? Bota ele do tamanho inteiro. E aí, depois que eu inseri esse objeto, eu vou definir o preenchimento que eu quero dele. Lá no meu efeito, eu queria um efeito mais azulado, mais escuro. Então, eu acesso aqui, preenchimento da forma. Vamos para o próximo menu. Vou lá no preenchimento da forma, vou em mais cores de preenchimento. Aí ele vai abrir uma janelinha como essa aqui, ó. Eu seto aqui a cor que eu quero, o azul, posso até mudar aqui a tonalidade para mais ou para menos, né, mais escuro, mais claro. E eu venho aqui embaixo no transparência e seto uma transparência que eu desejo. Eu uso sempre 30% para ele dar esse efeito que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Fica legal, eu boto 30%. Tá? Vamos lá. Então, eu vou lá, preenchimento da forma, mais cores de preenchimento, defino a transparência e a cor que eu desejo aqui. Depois disso, o efeito que eu tenho é esse. Eu faço a mesma coisa, evidentemente, com
esse retângulo branco aqui por cima, escrevo o texto, ajeito tudo na tela, e o efeito que eu tenho é esse aqui. Tá? Eu acho que é um efeito bem legal, que serve para um título de slide bem legal, enfim, chama a atenção de uma maneira diferente. Né? Então, basicamente é isso. E as apresentações com narração? A apresentação com narração é algo bem importante. Vejam só, a gente tem aqui, ó, eu tenho a opção de gravar narração de slides, então, apresentação de slides, gravar narração de slides. Quando eu clico nesse recurso, o PowerPoint vai permitir que eu faça gravação de narração em áudio, em vídeo, inclusive as anotações que eu faço no meu slide, tá? Dê uma olhadinha. Quando eu ativo o gravar apresentação de slides, ele abre uma tela como essa aqui, tá, gente? Vocês estão vendo agora na tela, a tela que ele vai abrir quando vocês ativarem a gravação de apresentação de slides. E nessa tela eu tenho alguns controles que nos interessam. Lá em cima, o botão gravar, ele não está gravando ainda, então eu preciso clicar no botão gravar. Ele possa iniciar a gravação, o botão parar, que nos interessa nesse momento, e aí eu tenho aqui outras funções. No canto inferior direito, a gente tem a ativação do áudio e a ativação do vídeo. Então eu posso ativar o áudio e ativar o vídeo. E aí eu clico lá, eu quero fazer uma gravação de áudio e vídeo, deixei os dois ativados aqui, e inicio a gravação. Ele vai começar a contagem regressiva de 3 segundos, eu começo a falar, bom, nesse slide vocês estão vendo isso, vendo aquilo, dou as minhas dicas todas, automaticamente o PowerPoint está gravando isso, tá? Eu defino, e eu tenho aqui também as opções de caneta, de borracha, de marcadores, que eu defino, seleciono a ferramenta que eu quero aqui embaixo, vou definir a cor que eu quero utilizar e tudo que eu riscar aqui sobre o meu slide vai ficar gravado como elementos de slide também. Tá? Eu vou mostrar para vocês em seguida como isso fica. Vamos lá. Como que é o resultado final? Agora eu vou reproduzir alguns slides que eu fiz, esse é o produto final de um processo de gravação. Tá? Vamos lá. Gravando aqui vai ficar disponível no próprio slide para que o aluno possa acessar a partir do próprio slide. Vamos para o próximo. E esse, então, é um exemplo com a câmera desligada, em que eu estou fazendo a narração do conteúdo do slide, e ele vai gravar, então, simplesmente como um arquivo de áudio disponibilizado no slide para que o aluno possa ouvir ao tempo que ele assiste, né, que ele visualiza o slide que a gente está trabalhando. É isso aí. Percebam também que eu consigo gravar todas as anotações que eu faço no meu slide. Então eu vou pegar a caneta aqui embaixo, e eu vou agora circular pontos que me interessam no slide, e isso tudo vai ficar gravado também, para que o aluno entenda os comentários que a gente está fazendo, os destaques que a gente está dando, né? Então eu posso fazer uma marcação aqui, e assim por diante. Pessoal, então como vocês viram, o mais legal disso tudo é que todos esses recursos, eles são gravados automaticamente pelo PowerPoint, e eles são inseridos em cima dos meus próprios slides, como se fossem objetos normais que eu utilizo nos slides. Então aqui a minha anotação ela vai ficar gravada como se fosse uma anotação, eu posso clicar, posso redimensionar, posso deletar aquela anotação. O áudio que eu gravei, ele fica inserido aqui como um dispositivo de áudio, como a gente já está acostumado a inserir música nos slides, ele grava o áudio e insere como objeto de áudio, como vocês estão vendo aqui. E o vídeo exatamente da mesma forma. Ele grava o vídeo e insere como objeto de vídeo aqui, e eu posso depois manipulá-lo da forma que eu achar melhor. Tá? Então vamos lá, dar uma olhadinha de como isso fica também na prática. Como eu disse para vocês aqui, ó, vejam só, aqui está o elemento que o PowerPoint gravou, o vídeo que ele gravou. Então esse é o teste de gravação de vídeo e de áudio, né, de narração aqui pelo PowerPoint. Então como vocês podem ver, tudo que a gente está gravando aqui vai... E assim por diante, aqui o áudio também, o vídeo. Então da mesma forma ele vai gravar os elementos a partir da perspectiva tradicional do próprio PowerPoint. Ó. E esse então é um exemplo com a câmera desligada. Então, só recapitulando, né? Para fazer isso, eu posso vir aqui no apresentação de slides, gravar a apresentação de slides e ele vai me dar acesso às ferramentas de gravação de apresentação. Pessoal, então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu acho que ajudam bastante a gente nesse processo de construção da nossa apresentação, porque a nossa tarefa é bastante difícil de tentar utilizar tudo que a gente tem de tecnologia à nossa disposição para fazer com que o aluno fique cada vez mais interessado no nosso material, interessado nas nossas aulas e, de fato, aprendendo que é isso que a gente quer. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.